Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Pessoal, nós vamos dar continuidade ao estudo de letra de lei de Direito Processual Penal do conteúdo programático do concurso de escrevente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Vamos abordar nesse vídeo do artigo 351 ao artigo 372. Só lembrando a vocês que nós já gravamos um vídeo do artigo 251 ao 258, um vídeo do artigo 261 a 267 e o artigo 274, e hoje nós vamos gravar esse vídeo abordando do artigo 351 ao artigo 372. Lembrando a vocês mais uma vez que eu vou dar ênfase ao estudo de letra de lei, mas em alguns momentos eu vou fazer alguma abordagem acerca de aspectos doutrinários e também de jurisprudência. Pessoal, as citações elas estão no capítulo 1 do título 10 do Código de Processo Penal. E antes de eu adentrar propriamente nos artigos, eu trouxe essa tabela para vocês que aborda aspectos doutrinários. A citação ela pode ser uma citação pessoal ou real, ou ela pode ser uma citação ficta ou presumida. Essas são as espécies de citação. A citação real ou pessoal, ela se desdobra, ela ocorre de três formas. Por mandado, que é quando o réu ele se encontra no território do juiz processante, ele se encontra no território do juiz processante. Existe também a citação por precatória ou por carta precatória, que é quando o réu ele se encontra em uma outra comarca ou seção judiciária que não seja do juízo processante. E também nós temos a citação por carta rogatória, que é quando o réu ele se encontra no estrangeiro e em um local certo. Se eu sei que determinado réu ele se encontra no estrangeiro em um local sabido, a citação dele vai se dar por carta rogatória. Então, para rememorar, a citação real ou pessoal. E eu peço que vocês decorem esse sinônimo. Real é sinônimo de pessoal. Ela ocorre por mandado, que é quando o réu se encontra no território do juízo processante. Ela ocorre por precatória, que é quando o réu se encontra em uma outra comarca ou seção judiciária que não seja do juízo processante. E por carta rogatória, que é quando o réu se encontra no estrangeiro, porém em um local certo. E nós temos também a citação ficta ou presumida, que ela ocorre de duas formas. Por edital, que quando ocorre nas situações em que o réu ele está em um local inacessível, ou então quando ele está no local incerto e não sabido. Quando o réu se encontra no local em que ninguém sabe onde ele pode ser encontrado, a citação dele vai ser por edital, ou mesmo quando ele está num local inacessível que não tem como você intimar ele pessoalmente. E ainda em relação à citação ficta ou presumida, existe aquela que ocorre por hora certa. Ela ocorre quando o réu ele se oculta para não ser citado. Então o réu ele faz de tudo para não ser citado, tomando algumas atitudes que mostram que ele está se ocultando, então ele vai ser citado por hora certa, que a gente vai abordar mais à frente o que seria essa citação por hora certa. Artigo 351, entrando agora propriamente na letra de lei. Olha só, a citação inicial, ela vai ocorrer por mandato. Mandado. Quando o réu, ou seja, é por mandato, quando? Quando o réu estiver no território, sujeito à jurisdição do juiz a que tiver ordenado a citação. Então, a primeira coisa que vocês devem decorar: o réu ele se encontra, por exemplo, na comarca ou seção judiciária do juízo processante? Sim. Então, essa citação inicial ela vai ocorrer por mandado. E o mandado de citação, artigo 352, o mandado de citação indicará o nome do juiz,
que ordenar a citação, o nome do querelante nas ações iniciadas por queixa, fazendo relembrar que a ação penal ela pode se dar por denúncia ou por queixa nos crimes de ação penal privada. O querelante é a pessoa que ela pode ser uma vítima ou mesmo representante legal dessa vítima. E ela vai mover uma ação privada através da queixa-crime. Em outras palavras, o querelante é o ofendido, aquela pessoa que é ofendida e que vai propor uma ação penal privada. O mandado de citação também vai indicar o nome do réu e, se ele for desconhecido, vai ocorrer a indicação dos seus sinais característicos. Também o mandado de citação vai indicar a residência do réu, se essa for conhecida, o fim para que é feita a citação, qual é o objetivo dessa citação? Lá vai ter: cito fulano de tal para, por exemplo, apresentar a defesa prévia. Tem que ter um motivo. O juízo e o lugar, o dia e a hora em que o réu deverá comparecer. E a subscrição do escrivão e a rubrica, do juiz. Perceba, pessoal, que sempre eles falam o artigo de réu, o réu, o réu, o réu. Então vocês tenham muito cuidado com pegadinha de prova, que ela pode muito bem dizer: o mandado de citação indicará o nome do réu e da vítima. Não, sempre é o réu. Então o mandado de citação é para o réu, não é para o ofendido ou para a vítima. Então sempre vai ter esses dados identificadores do réu. Artigo 353. Quando eu gosto muito de frisar determinadas palavras, quando o réu estiver fora do território da jurisdição do juiz processante, ele vai ser citado mediante precatória, que nós já vimos anteriormente que é uma precatória. Precatória, o juízo ele vai fazer um pedido formal que vai ser enviado a uma outra comarca, um juiz de uma outra comarca ou jurisdição, para que ele, o juízo que receber a carta precatória, ele realize um ato processual, como, por exemplo, a citação. O que é que deve conter na precatória? A precatória vai indicar o nome do juízo deprecado e do juízo deprecante. Juízo deprecante é o juízo do ato principal, é aquele que emite a carta precatória. E o juiz deprecado é aquele que vai receber a carta precatória como a diligência a ser solicitada. A precatória também vai indicar a sede da jurisdição de um e de outro, a sede da jurisdição do juízo deprecado e do juízo deprecante. Da mesma forma que na citação por mandado, o fim para que é feita a citação, qual é o objetivo da citação, com todas as suas especificações. E o juízo do lugar, o dia, a hora em que o réu deverá comparecer. Isso são aspectos formais do que deve conter na carta precatória. Repetindo e lembrando a vocês, a repetição leva à perfeição. Sempre que eu li um artigo de letra de lei, eu procurava ler ele pelo menos 3 vezes, isso na primeira leitura. A precatória indicará o juízo deprecado e o deprecante, a sede da jurisdição do juízo deprecado e do juízo deprecante, o fim, qual é o objetivo para que é feita essa citação, com todas as especificações, e o juízo do lugar, o dia e a hora em que o réu deverá comparecer. Artigo 355. A precatória ela vai ser devolvida, será devolvida ao juízo deprecante, lembrando, o juízo deprecante é aquele que envia a carta precatória, independentemente de traslado. Depois que for lançado, cumpra-se. E também que for feita a citação por mandado do juízo
deprecado. Então, independente de traslado, pessoal, significa que o ato processual ele foi enviado e foi analisado diretamente nos autos originais. Não é preciso que aquela carta precatória ela seja devolvida à sede daquele juízo para que ele dê continuidade aos atos processuais, independentemente de traslado. A carta precatória ela vai ser devolvida ao juízo deprecante. Depois que for lançado o cumpra-se, ou seja, cumpra-se a carta precatória, e quando for feita a citação por mandado do juízo deprecado. Parágrafo 1º do artigo 355. Verificado que o réu ele se encontra em um território sujeito à jurisdição de outro juiz, a este remeterá ao juízo deprecado os autos para efetivação da diligência, desde que tenha tempo para fazer-se a citação. Isso, pessoal, é o que se chamou de carta precatória itinerante. O juízo deprecado ele vai receber a carta precatória, aí ele vai fazer as pesquisas de praxe, vai observar que o réu se encontra em uma outra jurisdição. Então, o juízo deprecado ele vai remeter a carta precatória para esse outro juízo, para que seja efetivada a diligência. Porém, desde que tenha tempo para fazer a citação. Por exemplo, a pessoa tem que ser citada até o dia 10 de determinado mês. O juiz, no dia 9, o juiz descobriu que o réu não está na sua comarca, ele está em uma outra comarca. Será que daria tempo, desde que haja tempo, será que daria tempo ele enviar a carta precatória para esse outro juiz fazer a citação? Se der tempo, ok, ele envia. Se não der tempo, ele não envia, porque não vai dar tempo. É o que o parágrafo 1º fala. A parte final, desde que haja tempo para fazer essa citação. O parágrafo 2º, certificado pelo oficial de justiça, o oficial de justiça vai certificar nos autos que o réu ele se oculta para não ser citado, a precatória ela vai ser imediatamente devolvida para o fim previsto no artigo 362. E que fim é esse? Ele vai ser citado por hora certa, que nós vamos ver um pouco mais à frente. Então, imagine, o juiz deprecado ele recebeu a carta precatória, ele vai determinar que o oficial de justiça cite aquela pessoa. Só que o oficial de justiça de outra comarca, ele observa que o réu está se ocultando. Ele está se ocultando para não ser citado, está fazendo de tudo para não ser citado. Essa carta precatória ela vai ser imediatamente, cuidado com as provas, pode muito bem dizer que a carta precatória será devolvida no prazo de 10 dias, não, imediatamente, para o fim previsto no artigo 362, que é ser citado por hora certa. Vamos lá, 356. Se houver urgência, a precatória que conterá em resumo os requisitos enumerados no 354, ele poderá ser expedido por via telégrafo. Por quê? Porque o caso é urgente. Depois que for reconhecida a firma do juiz, aqui a estação expedidora vai mencionar. Então, em outras palavras, o que é que o artigo 356 quer falar? Quando houver urgência, a precatória ela vai ter um resumo dos requisitos numerados do artigo 354, aquele que nós vimos anteriormente, e ela poderá ser expedida por via telegráfica, depois que for reconhecida a firma do juiz. Em resumo é isso, a urgência, a carta precatória pode ser enviada via telégrafos. Quais são os requisitos da citação por mandado? Citação por mandado, relembrando, é aquela que é feita pessoalmente ao réu e que normalmente a citação inicial ela tem que ser feita por mandado. Citação inicial por mandado.
Quais são esses requisitos? Deve haver a leitura do mandado, ao citando pelo oficial de justiça, e também uma entrega da contrafé, na qual se mencionarão o dia e a hora da citação. Então, o oficial de justiça vai citar determinada pessoa por mandado, isso é quando é por mandado, ele vai ler o teor do mandado e vai entregar a contrafé ao citando. Isso significa, pessoal, que ele atestou o ato da citação ao réu. Ele vai informar que entregou a cópia da peça e vai registrar que ele aceitou, então recusou a receber, que é mais ou menos o que vai ter no inciso 2. Outro requisito da citação por mandado, a declaração do oficial de justiça na certidão da entrega da contrafé, ou então com a sua aceitação ou com a sua recusa. Então, o oficial de justiça ele vai declarar na certidão que entregou a contrafé para o citando e que ele aceitou, ou então ele vai dizer que o citando ele se recusou a opor a contrafé, por exemplo. Um artigo muito importante. Todos são importantes, obviamente, mas assim, a possibilidade de ter questões em torno desse parágrafo é grande. A citação do militar, ela vai ser feita como? Ela vai ser feita por intermédio do chefe do respectivo serviço. Então, eu já fui militar. Toda vez que eu era, no meu caso, eu era intimado, porque a citação ela é direcionada ao réu, mas quando eu era intimado para comparecer a algum ato processual, essa intimação ela era direcionada ao meu chefe. E o meu chefe me fazia a citação, no caso a intimação, para que eu tome conhecimento e compareça ao ato. Então, quem é militar, ele vai ser citado por intermédio do seu respectivo chefe. Artigo 359. O dia designado para funcionário público comparecer, veja só, olha as palavras. O dia designado para o funcionário público comparecer em juízo como acusado e não testemunha, pegadinha de prova, como acusado, será apenas notificado tanto a ele como ao chefe da sua repartição. Então, é funcionário público civil, ele é citado para comparecer em juízo como acusado, ele vai ser notificado pessoalmente, mas também o chefe da sua repartição. Mas você pode estar se perguntando, para qual objetivo? É exatamente para que o chefe da repartição ele saiba que naquele dia o funcionário não vai comparecer porque ele vai participar de um ato processual. Ele foi citado para isso e quando ele está como acusado. Vai que a questão fala o dia designado para o funcionário público comparecer em juízo como acusado, testemunha, intérprete, etc., será notificado assim a ele como chefe da sua repartição. Eu reputo que essa alternativa estaria correta, porque o artigo 359 ele é bem explícito para comparecer em juízo como acusado. Artigo 360. Se e somente se o réu estiver preso, ele vai ser citado pessoalmente. Se o réu estiver preso, será pessoalmente citado. Mas por que o réu preso ele vai ser citado pessoalmente? Pessoal, porque ele está preso. Alguém sabe onde é que ele está preso. Ele vai estar preso em determinada entidade penitenciária. Então, por que se vai fazer a citação por carta precatória, por edital, por hora certa, se você sabe que ele está preso? Ele tem que ser citado pessoalmente. Aí nos vem a súmula 351. É nula a citação por edital do réu preso na mesma unidade da federação em que o juiz exerce
a sua jurisdição. Essa citação, pessoal, será nula caso o réu esteja preso e ele seja citado por edital. É o teor da súmula 351 do Supremo Tribunal Federal. Artigo 361. Se o réu não foi encontrado, ele será citado por edital. O prazo do edital, pessoal, decore 15 dias. O réu, ele não é encontrado de maneira nenhuma. Quando ele não foi encontrado, ele vai ser citado por edital. Vai ser citado por edital com prazo de 15 dias. Então, súmula 366 do Supremo Tribunal Federal. Não é nula a citação por edital que indica o dispositivo da lei penal, embora não transcreva a denúncia ou a queixa ou não resuma os fatos em que se baseia. Então, não será nula a citação por edital quando ela indica o dispositivo da lei penal, mesmo que ela não transcreva a denúncia ou queixa, ou mesmo que ela não resuma os fatos em que se baseia. Qual seria a possível questão de prova que poderia cair em cima dessa súmula? É simplesmente ela dizer que seria nula a citação por edital que indicou apenas o dispositivo da lei penal. Errado. Ou então, quando a citação por edital não transcrever a denúncia ou queixa, ou quando não faça um resumo acerca dos fatos em que se baseia, a citação será nula. Não, não será nula, porque a súmula 366 fala que ela não é nula. 362. Quando for verificado que o réu ele se oculta para não ser citado, o oficial de justiça ele vai certificar a ocorrência e ele vai proceder com a citação com hora certa, na forma estabelecida no artigo 272 a 229 do Código de Processo Civil de 73, que não está mais vigente. Então, citação por hora certa. É uma forma que o oficial de justiça ele tem de citar uma pessoa quando existe uma suspeita de que ele está se ocultando para evitar o ato. Então, o oficial de justiça vai no endereço do réu por 3 vezes, e quando ele não foi encontrado, o oficial de justiça ele vai certificar essa ocorrência e ele vai marcar um exato dia, por isso que é com hora certa, para intimar. Então, imagine a seguinte situação hipotética. É sabido que o endereço de fulano é na rua, em determinada rua. O oficial de justiça foi lá 3 vezes e toda a vida, por exemplo, a mãe do réu diz: não, ele saiu para a roça, ele não está aqui. Aí o oficial de justiça vai no outro dia: não, ele acabou de sair, eu não sei para onde é que ele foi, não. Então, aí novamente o oficial de justiça vai outra vez: não, ele viajou. Então o oficial de justiça: ô papai, esse camarada aqui ele tá se ocultando para não ser citado. Ele vai dizer: pois, dona fulana, que é a mãe do réu, ó, eu vou combinar aqui um dia e um horário para eu citar ele. Eu vou vir aqui no dia X, na hora X, certo? A senhora avisa ele que nesse dia eu estarei aqui e que ele não se ausente porque ele vai ser citado. Então isso, pessoal, é a citação por hora certa. Quando for verificado que o réu ele se oculta para não ser citado, o oficial de justiça vai certificar esse fato, essa ocorrência, e ele vai proceder à citação por hora certa. O parágrafo único do artigo 362. Quando for completada a citação com hora certa, se o acusado não comparecer, ser-lhe-á nomeado um defensor dativo. Por quê? Porque ele foi citado por hora certa. Se ele foi citado por hora certa, ele está citado, pessoal. Só que ele não vai comparecer no dia X, por exemplo, para prestar o ato. O que é que vai acontecer? Ele vai ser nomeado um defensor dativo para defender ele. Olha só, uma jurisprudência acerca da citação por hora certa. Citação por hora certa, ela é constitucional. É bem simples a redação da jurisprudência. É
constitucional a citação com a hora certa no âmbito do processo penal. Bem simples e objetiva. Talvez alguém tenha entrado com alguma ADI, ação direta de inconstitucionalidade, informando que a citação por hora certa seria inconstitucional, mas nesse recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal entendeu que ela é constitucional a citação com a hora certa no âmbito do processo penal. Pronto. Citação ficta ou presumida. Nós temos dois. Eu falei isso para você lá no começo. Citação ficta ela pode ocorrer por hora certa e ela pode ocorrer por edital. Quando é que ocorre a citação por hora certa? Quando o réu ele se oculta para não ser citado. Isso é hora certa. Quando é que ocorre a citação por edital? Quando o réu ele não é encontrado de maneira nenhuma, não consegue se localizar onde a pessoa mora, os familiares, etc. Quando ele não foi encontrado, a citação vai se dar por edital. Outra situação, quando ocorre a citação por hora certa. Quando ocorre a citação por hora certa, o processo e a prescrição não vai ser suspenso. Por quê? Porque ele foi citado. Lembra-se da redação anterior que eu acabei de falar para vocês? Quando ele for citado por edital ou por hora certa, quando ele não comparece, o que é que acontece? Vai ser nomeado um defensor dativo. Por isso que nem o processo, nem o prazo prescricional vai ser suspenso. E se o acusado ele não comparecer, o processo vai continuar e o juiz vai nomear um defensor dativo. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Citação por hora certa, pessoal, coloque na cabeça. Não há que se falar em suspensão do processo e nem tampouco do prazo prescricional. Se ele foi citado por hora certa, ele foi citado. É diferente da citação por edital. O processo e a prescrição são suspensos quando o acusado ele não comparece e não constitui advogado. Então, quando o réu ele é citado por edital e não comparece, o processo e o prazo prescricional são suspensos quando ele não comparece, nem tampouco ele não constitui advogado, porque ele pode muito bem não comparecer, mas ele pode constituir um advogado, aí seria diferente. A exceção, pessoal, é da lavagem nos crimes que apura lavagem de dinheiro, porque nesse caso o processo vai continuar e o prazo prescricional não vai ser suspenso. Aí uma dica acerca um macetezinho acerca para vocês decorar o que seria a hora certa. Ora, dica, na hora certa, o réu ele se oculta e é feita a nomeação de defensor dativo. No edital, quando ele não é encontrado, a suspensão do prazo prescricional e do processo e também da prescrição. Aliás, a suspensão do processo e da prescrição. Então, isso aqui é um macetezinho bastante interessante. Caso você não consiga decorar esses aspectos dos quais eu estou falando, mas decorar a hora certa, foca na letra O, oculta, então vai ser nomeado o defensor dativo. No edital ele não é encontrado, foca na letra E, é de edital, então vai ocorrer a suspensão do processo e do prazo prescricional. Artigo 363. O processo ele vai ter completado a sua formação quando for realizada a citação do acusado. Então, houve a citação do acusado, o processo ele completou a sua formação. E quando não foi encontrado o acusado, vai ser procedida a citação por edital, que foi nós acabamos de ver. Ele não é encontrado, o prazo prescricional é suspenso, assim como o processo. Olha só, comparecendo, que dá a entender que se não comparecer, o sentido é outro. Comparecendo o acusado citado por edital em qualquer tempo,
o processo observará o disposto nos artigos 394 seguinte deste Código, que vai falar sobre o rito do processo sumário, ordinário e sumaríssimo. Então, quando ele é citado por edital e comparece, em qualquer tempo, vamos dizer que ele compareça no tempo em que a citação já se expirou. Por isso que aqui fala, em qualquer tempo, o processo vai observar o que está contido lá no 394 do Código de Processo Penal, que vai falar sobre o rito dos processos do rito sumário, sumaríssimo e ordinário. No caso no caso do artigo anterior, o 363, aí aqui falou número 1, que já foi revogado. O prazo será fixado pelo juiz entre 15 e 90 dias, de acordo com as circunstâncias. E no caso do inciso 2, que também foi revogado, o prazo será de 30 dias. Então, na prática, esse artigo 364, ele acaba que a sua eficácia não está tão vigente, já que o inciso 1 e o inciso 2 ele foi revogado. Edital de citação, o edital de citação vai indicar aí, novamente aqueles aspectos. O nome do juiz que determinar a citação por edital, o nome do réu, ou seja, ou aliás, ou então se ele não for conhecido, os sinais característicos, assim como a sua residência e a sua profissão, e se essa for observada no processo. Se essa constar no processo, no edital por citação vai conter o nome do réu. Se ele não for conhecido, vai ser colocado lá os sinais característicos, moreno, alto, magro, etc. Assim como será indicada a residência e a profissão, se essa constar no processo. O fim para o qual é feita a citação, o juízo e o dia, a hora e o lugar em que o réu deverá comparecer. Assim também como o prazo em que será contado do dia da publicação do edital, lembra, 15 dias na imprensa, isso é, se houver imprensa, ou da sua afixação. Porque você pode tanto publicar o edital de citação na imprensa, se houver imprensa, como ela pode simplesmente afixar o edital, por exemplo, na porta do fórum, dizendo que determinada pessoa está sendo citada por edital. Então, o prazo ele vai ser contado do dia da publicação do edital. Dia da publicação do edital. Mais uma vez, voltando ao inciso 4. Vai ter também o juízo, o dia, a hora e o lugar em que o réu deverá comparecer. Parágrafo único. O edital será fixado, ou seja, uma obrigação, afixado à porta do edifício onde funcionar o juízo. O juízo da comarca de determinada cidade, o edital vai ser fixado à porta desse edifício. E também será publicado pela imprensa onde houver. Se não houver, não será publicado. Devendo a afixação ser certificada pelo oficial de justiça. O oficial de justiça ele vai certificar que afixou o edital à porta do edifício. E também a publicação provada por exemplar do jornal ou uma certidão ao escrivão, o qual conste a página do jornal com a data da publicação. Relendo o parágrafo único. O edital será fixado à porta do edifício onde funcionar o juízo e será publicado pela imprensa onde houver, devendo a fixação. Essa fixação vai ser certificada pelo oficial de justiça que tiver feito a fixação, e a publicação ela tem que ser provada por um exemplar do jornal ou uma certidão do escrivão, do qual consta a página onde foi feita, onde se encontra aquele edital, com a data da publicação. Artigo 366. Se o acusado citado por edital não comparece, ele é citado por edital,
ele é citado por edital e não comparece e nem constitui advogado. Então vai ficar suspenso o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes. E também, se for o caso, o juiz pode decretar a prisão preventiva nos termos do artigo 302 do Código de Processo Penal. Ou então, o acusado é citado por edital, ele não comparece, ele nem vai constituir advogado. O que é que vai acontecer? Vai ficar suspenso o processo, assim como o curso do prazo prescricional. E pode o juiz, nesse caso, determinar a produção antecipada de prova, que ele considerar urgente, e, se for o caso, até decretar a prisão preventiva. Aí nós vamos estudar a súmula 415 do STJ. O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena combinada. Uma pegadinha de prova seria: o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo mínimo da pena combinada. Não, é pelo máximo da pena combinada. Súmula 455. A decisão que determinar a produção antecipada de provas, olha aqui, produção antecipada de provas, com base no artigo 366 do CPP, deve ser concretamente fundamentada, não justificando unicamente o mero descurso do prazo. Se o juiz falar assim, eu vou determinar que seja produzida essa prova porque o prazo está se expirando. Não pode. A decisão que determinar a produção antecipada de prova, ela tem que estar fundamentada, tem que estar devidamente fundamentada. E não justifica unicamente o mero descurso do tempo. Artigo 367. O processo seguirá sem a presença do acusado que ele for citado ou intimado pessoalmente para comparecer a qualquer ato e deixa de comparecer sem um motivo justificado, ou então, no caso de mudança de residência, ele não comunica o novo endereço ao juiz. Então, o sujeito ele foi citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, aí ele deixa de comparecer sem um motivo justificado. Isso só vai se aplicar se ele não tiver um motivo justificado. Ou então, quando ele muda de residência e não comunica o novo endereço ao juiz. O que é que acontece? O processo seguirá sem a presença do acusado. Pessoal, a gente tem que saber interpretar o artigo da letra de lei. Vocês têm que ter uma visão ampla, por isso que eu sempre peço, quando for estudar, estude concentrado, esqueça aparelho telefônico, esqueça qualquer coisa, pessoal. Tenha o estudo de vocês como algo sagrado. É sagrado, cara, é a tua aprovação, meu amigo. A tua aprovação depende de ti, tu tá concorrendo com você mesmo. Tu tá concorrendo, meu amigo, com outras situações. Não é o cara que tá mais preparado que tu. Tu está concorrendo com o teu aparelho telefônico, tu está concorrendo com a tua vontade de ir para festa, de ir para aniversário. Esses são teu concorrente. Se você senta a bunda da cadeira, senta, estuda, concentrado, com vontade, assim, você pega um artigo 367 desse e começa a interpretar ele, reler ele de outra forma, vocês vão, pessoal, detonar essas provas tranquilamente, que é exatamente o que eu tento trazer aqui para vocês, que era a forma que eu fazia quando eu estudava para concurso. Porque estudar a gente nunca deixa de estudar. Artigo 368. Estando o acusado no estrangeiro, em um lugar sabido, ele vai ser citado
mediante a carta rogatória, pessoal. Não é precatória, é rogatória, que é diferente de precatória. E nesse caso vai suspender o curso do prazo de prescrição até o seu cumprimento. Então, determinada pessoa está no estrangeiro, no lugar que é conhecido, um lugar sabido, a citação dele será mediante carta rogatória. Aí, nesse caso, vai suspender o curso prazo prescricional, porém, até o seu cumprimento. Ou seja, réu no estrangeiro em lugar sabido. A citação será por carta rogatória. O réu no estrangeiro em um local desconhecido, a citação vai ser por edital. Muita atenção nessa parte aqui, ó. Em um local sabido. Em um local sabido, ele será citado mediante carta rogatória. Em um local desconhecido, ele vai ser citado mediante edital. Situações de jurisprudência. Vamos lá. Como eu falei, não é o foco, mas eu penso que seja importante vocês dar uma lida que vai que, né, vem na prova. Olha só, se for expedida uma carta rogatória, vamos dar aqui de caneta aqui. Se for expedida carta rogatória para citar um acusado no exterior, o prazo prescricional ele ficará suspenso até que ela seja cumprida. Ou seja, o prazo prescricional voltará a ocorrer antes mesmo que a carta seja juntada aos autos. Fique esperto, pessoal. Se a carta se for expedida uma carta rogatória para citar um acusado que esteja no exterior, o prazo prescricional ficará suspenso até que seja cumprida. Ou seja, o prazo prescricional ele voltará a ocorrer antes mesmo que a carta seja juntada aos autos. Porque a partir do momento que o juiz ele toma conhecimento de que aquela carta rogatória foi cumprida, cessou o prazo prescricional, meu amigo, cessou. Olha só, o CPP, aqui é como se fosse a ementa do julgado, do que foi decidido, e a gente vai entrar nas razões de decidir aqui da jurisprudência. O CPP afirma que se for expedida uma carta rogatória para citar um acusado no exterior, o prazo prescricional ficará suspenso até que ela seja cumprida. Que é o artigo 368, estando o acusado no estrangeiro, em um lugar sabido, a gente acabou de estudar isso, ele será citado mediante carta rogatória, suspendendo-se o prazo prescricional até o seu cumprimento. Aí, até quando o prazo prescricional fica suspenso? Até o cumprimento da carta? É a pergunta. Até o cumprimento da carta ou até a sua juntada aos autos? Que decidiu o STF, o STJ, quinta turma, entendeu o seguinte: o termo final da suspensão do prazo prescricional pela expedição de carta rogatória para citação do acusado no exterior é a data da efetivação da comunicação processual no estrangeiro, ainda que haja demora para juntar a carta rogatória cumprida aos autos. Bem, acredito, né, pessoal, que bem objetivo, bem entendível essa jurisprudência. Decorou, olha só. Decorou essa parte aqui? É o que interessa para a prova de vocês. Quando for expedida uma carta rogatória para citar um acusado no exterior, o prazo prescricional ficará suspenso até que ela seja cumprida. Ou seja, o prazo prescricional ele vai voltar a ocorrer antes mesmo que a carta seja juntada aos autos. Artigo 369. As citações que houverem de ser feitas em legações estrangeiras serão efetuadas mediante uma carta rogatória. Vocês percebem que toda vez que cita algo no estrangeiro, que cita algo
no estrangeiro, sempre ocorrerá por meio de carta rogatória. As citações que houverem de ser feitas em legações estrangeiras serão efetuadas mediante carta rogatória. E aqui, pessoal, para finalizar o que nós falamos acerca de citações, eu trouxe esse quadro aqui resumido. Se vocês tirar um print aqui desse quadro resumido, eu garanto para vocês que vocês praticamente acertam praticamente todas as questões, até porque possivelmente vai vir no máximo uma questão sobre citações e intimações. Mas decorando esse quadro aqui, pessoal, se vocês tiverem uma certa dificuldade de decorar o que está na letra de lei, mas resumir esse quadro, vão ajudar muito vocês. Vou ler para nós massificarmos junto. Se o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz, é por mandado. Se o réu estiver fora da jurisdição do juízo processante, vai ser carta precatória. O réu militar, como ele é citado? O réu militar ele é citado por intermédio do chefe do respectivo serviço. O réu preso sempre será pessoalmente. Quando o réu não foi encontrado, é edital e o prazo são 15 dias. Quando o réu ele se oculta para não ser citado, é a citação por hora certa. Quando o réu se encontra no estrangeiro em local sabido, vai ser por carta rogatória. E nesse caso, suspende a prescrição até o seu cumprimento. Olha que tabela maravilhosa. Súmula sobre citação. Súmula do STF. A citação, aliás, é nula a citação por edital de um réu preso, a gente já leu essa súmula anteriormente, na mesma unidade da federação em que o juiz exerce a sua jurisdição. É nula a citação por edital se o réu preso ele está na mesma unidade da federação do juiz. Por que o juiz vai fazer uma citação dele por edital se ele está ali preso? Né? O réu preso. E a gente viu anteriormente que o réu preso ele sempre será citado pessoalmente. Outra súmula do STF, a 366, não é nula, a gente já leu, a citação por edital que indica o dispositivo da lei. Ou seja, embora ela não transcreva a denúncia ou queixa, ou então ela não resuma os fatos em que se baseia a citação, não será nula essa citação por edital quando ela indica o dispositivo da lei penal. Agora, súmula do STJ, súmula 455. A decisão, nós já lemos novamente, nós já lemos anteriormente, a decisão que determina a produção antecipada de provas com base no artigo 366, que é a citação por edital, ela deve ser concretamente fundamentada, não justificando unicamente o mero discurso do tempo. Então, vai determinar, senhor juiz, a produção antecipada de provas, você determine com sólidos fundamentos. Não vai justificar seu pedido de antecipação produção de prova unicamente o mero discurso do tempo. Isso não é justificativa para você pedir a produção antecipada de prova. Jurisprudência, novamente. É possível a citação no processo penal via WhatsApp. É possível a utilização de WhatsApp para a citação do acusado desde que, eu sempre gosto disso aqui, quando vejo um desde que, ela condiciona algo, desde que sejam adotadas medidas suficientes para testar a autenticidade do número telefônico, bem como a identidade do indivíduo destinatário do processo penal. Então, o oficial de justiça
vai, digamos assim, investigar e descobrir determinado número do acusado, né, e ele vai fazer uma citação por edital. Aliás, perdão, vai fazer a citação por WhatsApp. Essa citação, pessoal, ela é válida, ela é possível. Só que aí o oficial de justiça ele tem que adotar procedimentos suficientes para testar a autenticidade, de forma a demonstrar que aquele número é daquela pessoa, assim como a identidade do indivíduo destinatário do ato processual. Às vezes o oficial de justiça ele pede para enviar uma foto da identidade, às vezes ele pede para gravar um vídeo, tudo para testar que realmente aquele número é daquela pessoa que foi citada. Então é válida, é possível a citação no processo penal via WhatsApp. Agora nós vamos adentrar nas intimações. Antes, porém, eu vou subir aqui uma tabela, pessoal, que diferencia o que é citação e do que é intimação. Lembrando, agora nós vamos falar sobre intimações. Olha só, citação. A citação é um ato processual que convoca o réu ou interessado, para participar do processo. Ela é essencial para garantir o direito de defesa e iniciar formalmente a ação judicial. Lembra que nós estudamos um pouco atrás, falando que o processo ele terá sua formação quando houver a citação? Então, o réu ele tem que ser citado, precisa de uma convocação para participar do processo. Como é que ele vai ser julgado à revelia se ele não teve a oportunidade sequer de ser citado para comparecer e integrar o processo? É diferente da intimação. A intimação ela é nada mais do que uma espécie de comunicação que é feito tanto as partes do processo como mesmo os auxiliares do juízo sobre determinado ato ou termo do processo, informando sobre decisões, prazo, outros eventos relevantes. É diferente. Intimação, eu estou te intimando para tu tomar conhecimento de um ato que ocorreu no processo. Na citação, não, estou convocando a pessoa para integrar o processo. Em resumo, a citação, ela chama a pessoa para o processo, enquanto a intimação, ela apenas a informa sobre o andamento do processo. E foi exatamente o que nós acabamos de falar. Artigo 370 sobre intimações. Nas intimações dos acusados, das testemunhas e das demais pessoas que devam tomar conhecimento de qualquer ato, será observado no que for aplicável o disposto no capítulo anterior, ou seja, sobre as citações. Então, naquilo que for aplicável, as intimações, ela vai levar em conta o que for observado acerca das citações. Por exemplo, o juiz e o lugar do que a pessoa deva comparecer, o nome do réu e etc. Se não souber os sinais característicos, enfim, aqueles elementos lá que estavam falando sobre citações. E olha só, a intimação do defensor que for constituído, que é um defensor constituído, é aquele em que o réu constitui o seu defensor. Ele vai dizer, não, esse aqui é o meu defensor, constitui ele como meu defensor. Do advogado do querelante e do assistente, decore esses termos, olha só. Intimação do defensor constituído, intimação do advogado do querelante, intimação do assistente, far-se-á por publicação no órgão incumbido da publicidade dos atos judiciais da comarca, incluindo, sob pena de nulidade, o nome do acusado. Então, o nome do acusado tem que ter nas intimações. E intimação do defensor constituído, do advogado querelante e do assistente, ele vai ser mediante publicação no órgão incumbido da publicidade dos atos judiciais da comarca. E o que ocorre quando não haja um órgão de publicação dos atos judiciais da comarca? É o parágrafo 2º, vai nos dizer qual é a solução. Caso
Caso não haja órgão de publicação dos atos judiciais da comarca, a intimação far-se-á diretamente pelo escrivão por mandado ou via postal com comprovante do recebimento ou qualquer outro meio idôneo. Existe órgão incumbido da publicidade dos atos judiciais da comarca? Existe. Então, a intimação do defensor constituído, do advogado querelante, do assistente, vai se dar mediante a publicação. E quando não houver, a intimação ainda vai ser feita diretamente pelo escrivão por mandado, mas não somente por mandado, também pode ser por via postal com comprovante do recebimento ou até mesmo por outro meio idôneo. A intimação pessoal feita pelo escrivão vai dispensar a aplicação a que alude o parágrafo 1º, que é parágrafo 1º. Então, se a intimação pessoal foi feita pelo escrivão, vai dispensar a aplicação da publicação do órgão incumbido da publicidade dos atos judiciais. Parágrafo 4º. A intimação do Ministério Público e do Defensor Público será pessoal. Lembrando, pessoal, que esses artigos do CPP, eles foram inseridos em um momento em que a gente não tinha o avanço tecnológico que nós temos no dia de hoje. Essa intimação do Ministério Público e do defensor nomeado, o defensor dativo nomeado pelo juiz, o CPP fala que ele será pessoal. Mas hoje em dia ela é feita eletronicamente. Obviamente você não vai levar uma intimação impressa para o membro do Ministério Público ou defensor nomeado, ele coloque lá um recibado, por exemplo. Não, é feito por meios eletrônicos. Mas preste atenção. Parágrafo 4º do artigo 377 é o que pode cair na prova de vocês. Será feito pessoal. É isso que vocês têm que levar para a prova. Olha só, pessoal, intimação. Nós fizemos também esse quadro aqui para vocês terem uma visão um pouco diferente. Que na verdade é um resumo do que nós falamos anteriormente. Olha só, defensor constituído, o advogado querelante e o assistente de acusação, a intimação ocorrerá como? Por publicação no órgão incumbido da publicidade dos atos judiciais da comarca. Mas nós temos uma exceção. A exceção. Se não houver órgão de publicação nos atos judiciais, ela pode ser feita diretamente pelo escrivão, vai ser feito por mandado, pode ser feito por via postal com o comprovante de recebimento ou por qualquer um outro meio idôneo, que foi exatamente o que a gente leu em um dos parágrafos do artigo anterior. Já a intimação do Ministério Público e do defensor constituído será feita, e aqui não tem exceção, pessoal. Artigo 371 e 372, já finalizando os artigos de letra de lei. Será admissível a intimação por despacho na petição em que for requerida, observando o disposto no artigo 357. Então, será possível a intimação por despacho na petição, se essa for requerida. Uma das partes pode muito bem requerer que essa intimação ela ocorra no despacho de intimação. Então, isso será possível, desde que seja requerida. Se for adiada, pessoal, por qualquer motivo, a instrução criminal, o juiz ele vai marcar desde logo e na presença das
partes e testemunha um dia e hora para o seu prosseguimento. Tudo isso será lavrado um termo nos autos. Então, se for adiada por qualquer motivo a instrução criminal, o juiz vai marcar desde logo, na presença das partes de testemunha, um dia e um horário para o seu prosseguimento e será lavrado um termo nos autos. Acredito que seja um artigo autoexplicativo que não carece de maiores detalhes. Súmula sobre intimação. É relativa e não absoluta a nulidade do processo criminal por falta de intimação da expedição de precatório para inquirição de testemunha. O que é que pode vir na questão é dizer que há uma nulidade absoluta do processo criminal por falta de intimação da expedição de precatório para inquirição de testemunha. Não, essa nulidade é uma nulidade relativa e não absoluta. Súmula 310. Quando a intimação tiver lugar na sexta-feira, ou então a publicação com efeito de intimação for feita nesse dia, na sexta, o prazo judicial terá início na segunda-feira imediata, salvo se não houver expediente, situação em que começará a ocorrer no primeiro dia útil que seguir. Então, quando a intimação ela tiver de ocorrer na sexta-feira, ou então a publicação com o efeito de intimação ela for feita nesse dia, na sexta, o prazo judicial vai começar a ocorrer na próxima segunda-feira. Por quê? Porque o próximo dia seria sábado e domingo. Então, o prazo prescricional começa a ocorrer a partir da segunda-feira. E se na segunda-feira não tiver expediente, o que é que vai acontecer? Ela vai começar a ocorrer no primeiro dia útil que seguir a segunda-feira. Súmula 431. É nulo, aí aqui é nulo, o julgamento de um recurso criminal na segunda instância sem prévia intimação ou publicação da pauta, salvo nas situações de habeas corpus. Então, vai ser nulo o julgamento de um recurso criminal na segunda instância, sem que haja intimação ou publicação da pauta, salvo nas situações de habeas corpus. Súmula 707. Constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contra-razões ao recurso interposto de rejeição da denúncia, não a suprimindo a nomeação de um defensor dativo. Então, imagine a seguinte situação. Determinada pessoa foi denunciada, o juiz rejeitou a denúncia, e o Ministério Público interpôs recurso de apelação ou um outro recurso. Vai haver uma nulidade se o denunciado ele não foi intimado para oferecer as suas contrarrazões. Então, e ainda acrescenta mais que não vai suprimir o quê? A nulidade. Não vai suprimir a nomeação de defensor dativo. Súmula 708. É nulo o julgamento da apelação se, após a manifestação dos autos da renúncia do único defensor, o réu não foi previamente intimado para constituir um outro. Então, a apelação ela vai ser nulo o julgamento dessa apelação se após a manifestação dos autos da renúncia do único defensor, então a pessoa tem um defensor, esse defensor renunciou. E o réu ele não foi previamente intimado para constituir um outro defensor. Vai ser nulo o julgamento dessa apelação. Súmula 710. No processo penal, contam-se os prazos da data da intimação e não
da juntada aos autos do mandado ou da carta precatória ou de ordem. A gente já abordou esse assunto antes. O prazo da intimação, pessoal, vai ser contado a partir da data em que a pessoa efetivamente foi intimada e não na juntada aos autos. Vamos dizer que você seja intimado no dia 10, né, digamos, o oficial de justiça foi na sua casa e te intimou no dia 10. Só que essa intimação ela só foi juntada aos autos no dia 20. Meu amigo, o prazo ele vai contar a partir do dia 10, que foi o dia que efetivamente você foi intimado, e não do dia 20, quando o oficial de justiça juntou aquela intimação nos autos. Agora a súmula do STJ. Intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária a intimação da data da audiência no juízo deprecado. Intimada a defesa da expedição da carta precatória, não é necessário a intimação da data da audiência no juízo deprecado. Vamos às nossas resoluções de questões, tema, uma das partes da aula que eu mais gosto, porque aqui a gente consegue fazer uma revisão completa do conteúdo que foi estudado. Vê só. Concurso para escrevente técnico judiciário do Tribunal de Justiça de São Paulo, ano de 2023. Veja só. Tendo em conta as disposições constantes no Código de Processo Penal a respeito das citações e das intimações, assinala a alternativa correta. Olha só, estando o réu no estrangeiro, ele será citado por carta precatória? Não seria carta rogatória, não? Por carta rogatória, suspendendo-se o processo e o curso do prazo prescricional até o seu efetivo cumprimento. Pessoal, questão errada. Porque estando o réu no estrangeiro, vai ser citado por carta rogatória e não precatória. Mas o restante da alternativa estaria correto, suspendendo-se o processo e o curso do prazo prescricional até o efetivo cumprimento. Isso aqui é disposição do artigo 368 do CPP. Alternativa B. A citação por edital vai se dar quando o réu não é localizado nos endereços tidos como de sua residência ou domicílio, estando assim em um local desconhecido, ou então quando houver indício de que o réu oculta-se do oficial de justiça. Pessoal, questão também errada. A primeira parte estaria certa. Quando o réu ele não tem um endereço conhecido, a citação dele vai se dar por edital. Mas a citação também vai se dar por edital quando há indício de que o réu oculta-se do oficial de justiça. Não, pessoal. Quando o réu se oculta do oficial de justiça, ele vai ser citado por hora certa. Previsão lá do artigo 362 do CPP, e não por edital. Por isso o item estaria errado. Estaria não, está errado. Ó, alternativa C. Expedida a carta precatória para citação do réu. Lembro, né, o que é a carta precatória? Quando o réu está no juízo de uma outra comarca. Verificado que esse se encontra sujeito à jurisdição de outro juiz, o juiz deprecado vai devolver a precatória sem cumprir ela ao juízo deprecante para uma expedição de uma nova precatória? Não, pessoal. A gente viu o parágrafo 1º do artigo 355. Quando o réu ele se encontra no território sujeito à jurisdição de um outro juiz, a esse
o juiz deprecado vai enviar a carta precatória para o cumprimento, né? Desde que haja tempo para se fazer a citação. Mas a questão fala que o juiz deprecado vai devolver a carta precatória sem cumprir para que o juiz deprecante faça uma expedição de uma nova precatória? Não, pessoal. Não, senhor. O juízo deprecado, ele vai remeter a precatória para esse novo juízo. Lembra? Carta precatória itinerante é esse. Aí se enquadra exatamente nisso. Carta precatória itinerante. Alternativa D. Não intimado o réu por ele não ter sido localizado no endereço por ele informado. Como a questão é muito bem formulada e constante nos autos, em razão de ter se mudado e deixado de informar o endereço atual, o processo prosseguirá sem a sua participação. Certíssima. Certíssima, pessoal. É exatamente a disposição do artigo 367. 367. O processo seguirá sem a presença do acusado, que for citado ou intimado pessoalmente por qualquer ato, ele deixar de comparecer sem um motivo justificado, ou então quando ele muda de endereço e não comunica o novo endereço. É exatamente o que tem na alternativa D. Não intimado o réu por ele não ter sido localizado no endereço por ele informado e constante nos autos. Em razão dele ter se mudado sem deixar de informar o endereço atual, o processo sim prosseguirá sem a participação do réu. Por isso, a alternativa corretíssima. Perfeita questão muito bem elaborada. E tudo o que está descrito aqui, pessoal, é exatamente o que tem na letra de lei. Exatamente isso. A alternativa A é que também está errado. A citação por mandado por oficial de justiça vai se dar preferencialmente em dias úteis no horário de 6 às 17. No horário de 6 às 17 e por expressa vedação legal não se realizará nos domingos. Vocês podem pensar, mas quem trabalha no domingo, quem é um oficial de justiça que deve ter algum dispositivo da lei que obriga o oficial de justiça a intimar a pessoa no domingo. Não, pessoal, essa disposição não existe. Aqui ainda fala, ó, por expressa vedação legal não se realizará aos domingos. Questão errada, pessoal. Essa questão ela exige um conhecimento mais aprofundado. Por que eu falo isso? Porque nos artigos que nós acabamos de estudar não tem essa disposição. Só que a gente tem que estudar a letra de lei, a temática que a gente está estudando de uma forma ampla. Isso é chamado de estudo sistemático. Você estuda de uma forma abrangente, não somente aquele dispositivo, mas o CPP como um todo. E para vocês terem uma ideia, o Código de Processo Civil ele também se aplica ao processo penal desde que não haja conflito, desde que não haja uma disposição em sentido contrário. O artigo 212 do CPC, Código de Processo Civil, ele nos diz, pai, que os atos processuais eles vão ser realizados em dias úteis, das 6 às 20. Das 6 às 20. E o artigo 397 do CPP vai falar o seguinte: excetuadas as sessões de julgamento, ou seja, tirando as sessões de julgamento, que não serão marcadas para domingo ou feriado, os demais atos, aí inclui a citação por mandado, poderão ser praticados em período de férias, domingo e dias de feriado. Então, aqui você precisaria ter o conhecimento do artigo 212 do CPC e do artigo 797 do Código de Processo Penal. Então, não há nenhuma vedação legal de que a citação por mandato ela ocorra aos domingos, de maneira nenhuma. Portanto, a nossa alternativa correta é a letra D. Próxima questão. Tendo em vista
Tendo em vista os atos de comunicação previstos no Código de Processo Penal que nós acabamos de estudar, assinale a alternativa correta. Citado por hora certa ou por edital, não comparecendo o réu e nem constituindo advogado, vai haver uma suspensão do processo e do prazo prescricional. Pessoal, questão errada. A gente viu que se o acusado citado por edital não comparece nem constitui advogado, vai ficar suspenso o processo e o curso do prazo prescricional, né? Inclusive, o juiz pode solicitar antecipação de provas, etc., e até decretar prisão preventiva, é o que tem lá escrito, mas por hora certa não, pessoal. Quando a pessoa é citada por hora certa, ele foi citado. Então não tem que falar em suspender processo e prazo prescricional na citação por hora certa. Na citação por edital, sim, mas na citação por hora certa, não. Alternativa B. Determinada a citação por carta rogatória, o processo e o prazo prescricional serão suspensos. Verdade, até o seu cumprimento. Lembra? Está aqui o resto. Até o seu cumprimento. Já a citação por carta precatória implicará a suspensão do processo e do prazo prescricional se o cumprimento ultrapassar 30 dias. Isso aqui não existe, pessoal, em local nenhum. Em local nenhum existe isso. Então, não tem essa questão de a pessoa foi citada por carta precatória, vai haver a suspensão do processo. Não tem escrito isso, não. E também do prazo prescricional, se o cumprimento ultrapassar 30 dias. O juiz deprecante pediu uma carta precatória, essa carta precatória não foi cumprida no prazo de 30 dias. Aí vai ter uma suspensão do processo. Não. E do prazo prescricional. Não, é errado. De maneira, a primeira parte estaria certo. Determinada citação por carta rogatória, o processo e o prazo prescricional vai ficar suspenso até o cumprimento. Aqui está certinho. Até o cumprimento, correto. Mas na citação por carta precatória vai dizer que vai haver a suspensão do processo e do prazo prescricional se essa não for cumprida em 30 dias. Não, pessoal, é errado. Não existe essa disposição no CPP. De maneira nenhuma. Então, estaria também errada a alternativa B. Alternativa C. A citação por mandado é a regra. Perfeito, é a regra. Mas, por expressa previsão legal, o acusado militar será citado por intermédio do seu chefe, respectivo chefe do setor. Questão perfeita, questão correta, pessoal. O artigo 358 do CPP, a citação do militar far-se-á por intermédio do chefe do respectivo serviço. É exatamente a letra de lei. Mas você vê o quanto que eles modificam os termos, né? O que é que diz o artigo 358? A citação do militar far-se-á por intermédio do chefe do respectivo serviço. E a alternativa C, a citação por mandato é a regra. Mas, por expressa previsão legal, o acusado militar vai ser citado por intermédio do chefe do respectivo serviço. Questão correta, redonda, linda. Alternativa, aliás. Alternativa D. A citação é o ato pelo qual o réu toma ciência da acusação. Verdade, até aqui corretíssimo. Ela pode ser real, ela pode ser ficta. Perfeito, perfeito. Até aqui, ó, perfeito. É exatamente isso. A real, ela é feita por um oficial de justiça, pessoalmente. Ou então por hora certa. E a ficta por edital. Olha a importância da gente estudar aquela tabelinha que nós estudamos, lembra? Pessoal, citação por hora certa, olha só. Citação por hora certa é uma citação ficta, não é a citação real. E o que é que fala essa segunda parte? A real é feita por oficial de justiça pessoalmente ou por hora certa? Não. Por hora certa,
A citação é uma citação ficta, pessoal. A parte final aqui estaria certa. A ficta ela ocorre por edital, mas também por hora certa. E a questão está falando que a citação por hora certa é uma citação real. Não, não é. Então, alternativa D também errada. Vendo como vez ou outra é bom a gente dar uma lidazinha nos aspectos também doutrinários, porque isso aqui é doutrina. Você deveria saber, pessoal, que citação por citação por hora certa, citação por hora certa e por edital são citações ficta. Isso sim. Alternativa é, para nós finalizarmos nosso vídeo, o réu que deixar de atender ato judicial para o qual foi devidamente intimado será declarado rével, prosseguindo-se o feito sem a sua presença e intimação para os demais atos, inclusive a sentença. Essa questão estaria relativamente correta se não fosse unicamente, pessoal, essa parte final, inclusive a 70. Mas aí eu quero fazer uma observação em relação a essa alternativa que está errada. A gente já viu que ela está errada. Essa alternativa ela cobra o conhecimento lá do artigo 392 CPP, que vai trazer disposições acerca de sentença. Porque quando for feita a sentença, no que diz respeito a essa intimação da sentença, pessoal, ela fala o seguinte, que o réu revel ele será intimado da sentença por meio do edital. Mas a questão está falando que o réu que deixar de atender a ato judicial do qual ele foi devidamente intimado será declarado rével. Até aí tudo bem. Meu amigo, você foi intimado, não compareceu, você vai ser julgado à revelia. E vai prosseguir o feito sem a sua presença e intimação para demais atos. Aí o erro está aqui, ó. Inclusive da sentença, não. A sentença do réu revel, ele vai ter que ser intimado por meio de edital, mas aqui fala que ele não vai ter intimação para os demais atos, inclusive a sentença. Não, é errado, por isso está errado. A meu ver, o exagero da questão é que ela cobra o artigo, de certa forma, o artigo 392, que não faz parte do conteúdo programático. Mas, na pior das hipóteses, caso vocês não tenham esse conhecimento, vocês deveriam saber que a alternativa C correta, não te daria margem para você tentar marcar uma outra alternativa. O acusado militar será intimado por intermédio do chefe do respectivo serviço. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Termino esse vídeo por aqui. Peço de coração a vocês que se inscrevam no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Espero sinceramente que o vídeo possa ter trazido um conhecimento novo para vocês e especialmente que ele possa fazer com que você acerte questões acerca de intimações e citações caso ela venha. Nós já estamos com 1 hora e pouco mais de 20 minutos. É um vídeo que ficou um pouco extenso, porém, penso eu que ele é muito abrangente, dá para tirar muita dúvida. E mais uma vez, pessoal, fica aqui o meu sincero desejo do coração de que vocês façam uma boa prova. Um grande abraço e até o próximo vídeo.